Liberação de 150 milhões de reais para o Vasco, pedido de Pedro Emanuel urgente no Cruz Maltino e aceite de jogador para atuar no Cruz Maltino. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. O Vasco não conseguiu sair com a vitória que a torcida esperava, mas o empate em 0-0 com o Olímpia deixou Pedro Emanuel com uma leitura equilibrada sobre o desempenho de sua equipe em São Januário. O time até conseguiu impor um volume de jogo ofensivo, criou chances e chegou a incomodar bastante a equipe paraguaia, mas esbarrou em uma postura muito defensiva de um adversário até mais daquilo que o Vasco esperava dentro de campo. Para o técnico, o Olímpia jogou de forma diferente do que costumava fazer, priorizando a defesa, dificultando a vida do Vasco. Ainda assim, o comandante destacou o volume de jogo criado. Foram 20 finalizações e vários escanteios, números que mostram a intensidade da equipe durante os 90 minutos. Mesmo com esse domínio, faltou a eficiência necessária para transformar aquilo que foi criado em gol. Pedro Emanuel também valorizou o comprometimento do elenco, incluindo jogadores que vêm tendo menos oportunidades. Segundo ele, o grupo entregou tudo o que podia, mesmo sem conseguir concretizar as chances mais claras da partida. Sobre o jogo de volta, o técnico deixou claro que o resultado está longe de ser desfavorável. Para ele, o Olímpia tende a ser mais ofensivo jogando ao lado de seu torcedor, o que pode abrir mais espaços para que o Vasco consiga explorar. O português resumiu bem o momento. Metade do trabalho na parte defensiva foi muito bem feito, mas faltou efetividade na criação e principalmente na finalização das jogadas. O técnico também comentou sobre a ansiedade de alguns atletas, principalmente aqueles que buscam mostrar serviço após terem menos minutos em campo. Para o comandante, esse fator pode ser interferido um pouco na tomada de decisão dentro da área adversária. Outro ponto que foi abordado foi o desgaste físico do elenco do Vasco. Com muitos jogos próximos, Pedro Emanuel destacou que a recuperação não é apenas física, mas também mental, e que o rodízio muitas vezes acontece por necessidade, não por uma escolha. O técnico elogiou a consistência de Robert Renan, que vem sendo usado com frequência, e justificou a escolha de poupar Cuesta, que já estava próximo de seu limite físico. O treinador ainda comentou sobre lesões e destacou que os problemas de Brenner e Andrés Gomes foram traumáticos e imprevisíveis, mas reforçou que a comissão técnica tem trabalhado para ter mais controle sobre o desgaste dos jogadores. O compromisso contra o Olímpia mostrou muita coisa, em especial no primeiro tempo, onde o Vasco conseguiu dominar o compromisso, mas não conseguiu transformar esse domínio em gol. O empate em 0-0, mais um do Vasco na temporada em São Januário, mostrou de forma muito clara um problema que já vem incomodando o clube durante toda a temporada: a falta de eficiência de seu ataque. Os números impressionam à primeira vista. O Cruz Maltino teve 68% de posse de bola, finalizou mais de 20 vezes. Só que, mesmo com todo esse volume ofensivo, o Cruz Maltino não conseguiu converter aquilo que criou em gol. O goleiro do Olímpia fez boas defesas, mas o próprio ataque vascaíno também desperdiçou chances importantes, o que reforça que o problema não é só sorte, mas é também a produção e eficiência. A ausência de Brenner pesou ainda mais nesse cenário. O jogador vinha em uma crescente, em especial depois do jogo contra a equipe do Fluminense, mas agora teve de novamente se ausentar dos gramados para tratar um problema que sofreu. O atacante vinha ganhando espaço, mas sofreu uma lesão no pé e vai desfalcar o time por algumas semanas. Sem ele, Pedro Emanuel apostou em David como referência no ataque, mas o jogador teve uma atuação bem discreta e desperdiçou uma boa chance de cabeça. Depois, Spinelli, contratado na temporada, entrou, também não conseguiu aproveitar a oportunidade criada nos acréscimos. Esse problema não é novo. Desde o início do ano, quando o Vasco praticamente reformulou seu ataque, o Cruz Maltino ainda não encontrou uma forma de substituir a produção que teve durante 2025 com o Vegete e também Ryan, que juntos foram responsáveis pela grande maioria dos gols que o Vasco conseguiu fazer em 2025.
Recentemente, Colídio chegou como reforço, mas tem uma característica diferente de um centroavante de área. É um jogador que atua um pouco mais pelo lado, como uma espécie de segundo atacante, o que mostra que ele sozinho não vai conseguir resolver muita coisa em primeira vista. Diante disso, Pedro Emanuel já trata a contratação de mais um atacante, dessa vez um jogador que possa chegar para assumir a camisa 9 como prioridade. Depois do empate, revelou que conversou com o presidente Pedrinho sobre a necessidade de reforçar o elenco com jogadores de um perfil diferente. A diretoria do Vasco voltou à Justiça do Rio de Janeiro em busca de um empréstimo DIP de até 150 milhões de reais. O pedido feito com urgência na última quinta-feira mostra a gravidade do momento, principalmente do caixa da equipe. O clube afirma que o caixa disponível dura até no máximo 7 dias. O aporte viria de Marcos Lamáquia, da Almirante Participações, favorito para assumir 90% da SAF do Vasco. Essa não é a primeira vez que o Vasco recorre a esse tipo de socorro. Em 2025 já havia contratado cerca de 80 milhões de reais. Neste ano recebeu 120 milhões pela venda de Ryan e ainda buscou mais 40. Agora o valor pedido é ainda maior. Lamáquia segue com a preferência na disputa pela SAF. Caso a Crefisa ofereça mais, ele pode igualar a proposta e continuar à frente. Pedrinho demonstrou confiança total nessa parceria, destacando o peso financeiro do investidor. Enquanto isso, fora dos gramados, o Vasco também tem buscado já a questão dos reforços. Pedro Emanuel já organizou a defesa, pelo menos tem feito com que o Vasco evolua nesse setor, mas ainda tem realizado pedidos pelos reforços no ataque. O alvo mais recente é por um centroavante de fora do Brasil. O nome mais falado é o de John Mercado. O Vasco já ofereceu cerca de 8 milhões de euros, mas o Sparta Praga pede pelo menos 10. Mesmo assim, o empresário do jogador segue insistindo, já que o atacante quer jogar no Vasco durante o ano de 2026. O Vasco ainda tem buscado mudar a realidade do seu setor ofensivo e por isso tem se feito presente no mercado. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida, deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.